Pai, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado a cada dia com nossas vidas e pela tua presença aqui, pelo teu Espírito Santo que tem nos avivado a cada dia. Queridos, eu vou falar hoje sobre morte física. É um assunto que eu não queria falar sobre vida eterna. Aí eu devo falar, hoje vamos falar sobre morte física. Está tudo certo, faz parte. Mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho da vida. A vida física é regulada em nós por um metabolismo dentro das nossas células que Deus colocou. E a vida da nossa célula é regulada por algumas substâncias chamadas cromossomos. E dentro dos cromossomos ficam os genes que regulam tudo em nós. Quando nós vemos os cromossomos ao microscópio eletrônico, eles são fitas, duas fitas, e elas são helicoidais, uma ao contrário da outra. E entre elas há algumas pontes. E estudando essas pontes que ligam uma fita cromossômica a outra, elas são numeradas porque são substâncias químicas. E interessante que no hebraico cada número representa uma letra. E essas ligações entre os cromossomos têm o nome de Deus. Então, nós temos a assinatura de Deus nos nossos cromossomos. Na cauda do cromossomo tem uns anéis, é como se fosse aquela terminal da cauda da sucuri. A cada tempo em que as células vão se dividindo, perde um desses anéis. Chamam-se telômeros. Quando se perde o último anel, a célula morre. Significa, nós já nascemos com um projeto de vida, vai viver tanto tempo. Mas Deus nos dá algumas condições de prolongar isso. O sujeito que descobriu o telômero, parece que é Singer o nome dele, recebeu o prêmio Nobel, foi indicado o prêmio Nobel de Medicina, porque aí todo mundo ficou caçando um jeito de prolongar a vida, prolongando o tempo dos telômeros. Mas Deus colocou em nós um cérebro. E eu quero falar um pouquinho sobre o nosso cérebro. Porque durante muito tempo, desde a época do Mendel, que a gente pensa que a genética é que coordena tudo na nossa vida. Mas foi descoberto que existe uma tal de epigenética. Tem alguns genes que vêm para determinadas circunstâncias, que eles se transformam para trazer doenças. Só que nós não somos vítimas dos nossos genes patológicos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 2 anos, uma senhora
senhora católica, de oração, estava fazendo um pré-natal. E quando foi feito um ultrassom morfológico, mostrou que o embrião não estava normal. Ela foi encaminhada para um médico considerado um dos melhores na área de estudo de genética. O nome dele é Maurício, mas é japonês. Maurício é nome árabe, eu acho. E ele fotografou as anomalias genéticas e colocou o diagnóstico que era impossível aquela criança sobreviver depois do parto. Quando tem uma circunstância dessa, a mãe tem direito ao aborto. O médico que estava cuidando é o Dr. Alex. No consultório é assim, quando ele pega um caso assim, ele pede minha ajuda, e vice-versa. Quando eu pego um caso meio difícil, eu chamo o Alex. E aí, ela falou, ele mostrou para ela a situação, falou, nós não fazemos aborto, mas você tem direito de procurar numa universidade. Ela falou, doutor, ele vai nascer, então, doente? Vai. Então, ele nasce doente, mas eu não vou fazer o aborto. E foi transcorrido o pré-natal, na hora do parto, então, o Alex e eu fomos fazer o parto dela. Senhora de idade, não teria chance de engravidar outra vez. E avisamos todo o pessoal do centro cirúrgico, o berçário, falou, olha, essa criança não vai sobreviver. Tinha uma série de patologias, a mais evidente é que o intestino era todo para fora, o abdômen não fechou. E foi avisado, então, o berçário que não precisava fazer nada, nós íamos só fazer o parto, era para colocar a criança no berço e aguardar o desfecho. Isso foi feito, a criança nasceu, a família abraçou, todos viram, intestino todo para fora, e foi para o berçário sem nenhum cuidado. E normalmente a gente chamaria um cirurgião para fazer a correção e tal. No dia seguinte, a berçarista procurou o Dr. Alex e falou, doutor, a criança evacuou, urinou, chorou, nós tivemos que amamentar, nós demos leite para ela, eu acho melhor o senhor chamar um cirurgião. Então, essa criança foi operada e está viva até hoje. Eu falei para aquela mãe, falei, olha, você vai continuar orando agora pela vida dessa criança, porque ela está viva pelas suas orações. Eu quero falar um pouquinho disso, o efeito da oração à distância. Mas tem um efeito da oração que não é fora do nosso corpo. Eu já falei aqui uma vez que o Raul Marino Júnior foi o primeiro médico brasileiro a descobrir o ponto de Deus no cérebro, fazendo ressonância magnética. A pessoa em oração, um ponto do cérebro, pouco abaixo do lobo frontal, aumenta o fluxo sanguíneo e muda de cor. E agora, mais recentemente, um neurologista do Ceará, Universidade de lá, decidiu aprofundar nesses estudos
que era do Raul Marino Júnior. Então ele começou a fazer assim o estudo. A pessoa ora e ele faz a ressonância magnética. E ele conseguiu perceber que quando a pessoa está orando, aumenta o fluxo sanguíneo no lobo pré-frontal e logo abaixo, no que eles chamam ponto de Deus, em 2 ml por segundo. Significa, em 1 minuto, passa por ali 10 ml a mais de sangue do que o normal. Aí ele calculou o seguinte: será que essa pessoa, se orar durante 1 mês, ficar em espírito de oração, vai aumentar o fluxo sanguíneo? Veja, ele não está fazendo nada religioso. Qualquer médico ateu, se fizer, vai achar a mesma coisa. E a pessoa, então, ficou em espírito de oração, e depois de 1 mês, ele foi analisar para ver se tinha aumentado o fluxo sanguíneo. Não aumentou. Era a mesma coisa. Só que aumentou o lobo pré-frontal. Vocês estão entendendo? Não é nada, não precisa, o médico, para fazer isso, não precisa ser religioso. Isso é um achado anatômico. É o que Deus nos mostra que a oração faz no nosso corpo. Então você pode orar para circunstâncias à distância, que Deus vai agir, mas durante o tempo que você está orando, o teu lobo pré-frontal é o lobo da decisão, é o lobo do nosso raciocínio, ele aumenta. Amém? É bom a gente saber essas coisas. E sempre nós calculamos que a nossa vida que nós somos uma substância química. Tanto que os laboratórios sempre trabalharam nos tratando como se fôssemos realmente só uma substância química. Mas em 1700 e alguma coisa, um médico chamado Samuel Hahnemann, alemão, ele, muito insatisfeito com a medicina da época, começou a testar medicamentos. E tinham acabado de descobrir um inglês chamado William Cullen, que se usassem o quinino, eles curariam malária em 1790. O que ele fez? Ele começou a tomar essas substâncias químicas que serviam para curar. E percebeu o seguinte: a primeira foi o quinino. E quando ele tomou o quinino, ele sentiu tudo que a malária provoca. Então ele descobriu o seguinte: se eu usar esses medicamentos, eu vou curar as doenças que o remédio provoca, o mesmo sintoma. E ele começou então a diluir essas substâncias, só que ele diluía assim: uma gota do quinino em 10 ml de água, agita, tira uma gota dessa água, põe em mais 10 ml de água destilada, agita. Depois de 40 dessas diluições, não tem mais nada do produto ali. Ele não sabia na época, mas ele estava lidando com a medicina que é baseada na física quântica, não é mais na química. Porque dentro de um copo de água que parece que está tudo parado, as moléculas estão em constante movimento.
E o que muda é esse movimento, chama-se Lei de Van 't Hoff. Então é física, não é mais química. E isso funciona no nosso corpo como um diapasão. Quem estuda música sabe, você pega um diapasão, ele está vibrando, você põe o outro perto, passa a vibrar na mesma frequência. Então o tratamento muda, porque essas substâncias vão mudar a frequência das nossas células, porque as nossas células também estão em frequente movimento. Agora, há pouco tempo atrás, um médico que não estou lembrando o nome, mas ele está fazendo o seguinte: se tem um órgão patológico, um fígado cirrótico, carregado de gordura, e eu fizer um medicamento homeopático com um fígado normal, eu vou fazer aquele fígado vibrar normalmente. Então surgiu agora a homeopatia orgânica, órgano-homeopatia. É coisa bem moderna que está começando agora. Em 2006, o SUS autorizou o uso da homeopatia. E eles, na lei, eles colocaram a medicina alternativa. É bem interessante isso. E descobriram também que a própria música, as vibrações da música, podem te ajudar em curas. Então, nós temos aí a história do João Carlos Martins, que era um excelente pianista, teve uma doença, perdeu o movimento da mão, e ele virou maestro, continuou na música. E ele está usando foi buscar Deus, porque a doença dele não tinha cura pela medicina, e está ajudando hoje as crianças que não têm condições, ele está ajudando a estudar música, e a música também pode promover a nossa cura. Isso hoje já está dentro da medicina integrativa. Mas a morte física, queridos, o médico, principalmente quando eu comecei aqui em Mogi, que eu ficava no hospital atendendo e vendo tudo, toda vez que morria alguém e que chegava a enfermeira: doutor, tem um paciente do quarto tal, leito tal, eu acho que morreu. Nós tínhamos que ir lá verificar o óbito. Era a coisa mais triste para nós. E primeiro, com o estetoscópio, ver se o coração está pulsando. Depois, a gente olha a pupila, quando a gente está no normal, vivo, com muita claridade ela fecha, mas quando não tem claridade ela abre para entrar mais luz. Então, na pessoa que está morta, ela é paralisada e dilatada. Quando a gente é médico novo, morre de medo de errar o diagnóstico de um atestado de óbito. Então, existe um espelho que você pode colocar para ver se a pessoa está respirando ainda, e embaça o espelho. São as formas que nós temos para determinar esse paciente morreu. A morte celular provoca alteração do órgão. O que ocorre é que o nosso corpo é uma orquestra. Cada órgão depende um do outro. E às vezes um órgão, é como alguns médicos dizem, a corrente, se você tiver uma corrente, cada anel da corrente é forte, mas se tiver um anelzinho fraco, ali vai romper. Então, nós somos tão fortes quanto o anel mais fraco. Suponha
que o nosso rim pare de funcionar. Então, o nosso fígado pega restos de proteína e transforma em ureia. Essa ureia, o rim tem que eliminar, mas se o rim parar de funcionar e sobrar ureia no corpo, todos os órgãos vão ser comprometidos, porque a ureia é tóxica para todos os órgãos. Se o fígado parar de funcionar, essa amônia que é usada para produzir ureia intoxica o cérebro. A pessoa que morre por uma insuficiência hepática, essa amônia vai para o cérebro, ela começa a mudar a personalidade dentro do hospital. Uma pessoa que é tranquila, de repente, fica agressiva, fica atrás das enfermeiras, muda o contexto da pessoa. Então, um órgão compromete o outro. É assim que o nosso corpo foi feito. Na morte física, a alma e o espírito deixam o corpo físico, essas células vão se decompor, voltar ao pó, e o espírito e a alma vão para o paraíso, ou para um lugar de tormento, onde aguardará o julgamento final do trono branco. Essa escolha é feita durante a vida física, lá em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. A medicina considera essa morte física, então, eu já expliquei, mas a morte física não é o fim, é só uma vírgula. Nós vamos sair daqui e vamos para uma vida eterna, e com Deus, não é? Quem tem fé em Jesus vai sair daqui para ir com Deus, e caminha com Jesus aqui. Então, a morte física não é o fim da vida. Nós vamos para a eternidade com Jesus. Agora, para os descrentes, esses vão para o sofrimento eterno. Em Lucas 23, 43, Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, Jesus estava na cruz, um ladrão de cada lado, um se arrependeu, olhou para Jesus e falou: lembra de mim quando o Senhor estiver no teu reino, hoje mesmo você vai estar comigo. Nós conhecemos algumas pessoas que tiveram experiências de morte. Na opinião do médico, era morte, é quase morte, eles falam. Mas a pessoa teve uma experiência de sair do corpo. Eu conheci dois, um pastor, João Carlos Marques, e um médico de Brasília, que morreu e ressuscitou. Todos tiveram a mesma impressão, saíram do corpo, passaram por um túnel, viram uma luz num lugar maravilhoso, tiveram um encontro com Jesus. E o pastor João Carlos, Deus mostrou para ele, Jesus mostrou para ele lá de cima. Ele estava numa cidade, acho que Belém do Pará, ia pregar numa igreja, e as irmãs estavam orando: Senhor, traz de volta o pastor João Carlos. Ele estava sentado no sofá e tinha ido. E de lá de cima ele olhou e viu. E Jesus falou: elas estão pedindo, você vai voltar com uma missão. Você diga ao meu povo, fala ao meu povo sobre o amor que eles têm que ter uns pelos outros. E o João Carlos Marques voltou. E já tinha o atestado de óbito. Fazia meia hora que ele tinha ido. Então o anjo que o trouxe de volta passou pelo mesmo túnel, chegou em frente ao corpo e falou: agora espera um pouquinho.
porque seu corpo não está preparado. Bateu com a espada no corpo e falou: agora pode entrar. E essa foi a volta do João Carlos Marques, que morreu agora há 2 anos. Isso aconteceu, eu creio que há uns 12 anos. E o médico que morreu, Garax, Jones Garax, ele é grego. Ele era de Brasília, estava numa Gordini e atropelou um cavalo. O cavalo entrou pelo para-brisa e ele foi, essa parte da caixa craniana abriu e ficou o cérebro dele cheio de terra e pelo do cavalo. Não tinha o que fazer, os médicos simplesmente colocaram num quarto, esperando que ele morresse. Lavaram, colocaram a caixa ali e ficaram esperando, até que ele morreu. Morreu, fizeram um atestado de óbito e foi para o necrotério. Isso foi o Hospital de Base de Brasília. E um colega dele, que tinha sido o médico da esposa, o obstetra, do lado dele. E, de repente, ele puxa o avental do colega e fala assim: já me operaram? Foi uma correria. E o Jones Garax voltou e aí foi operado. Viveu ainda, eu creio que ele ainda está vivo. Ele esteve aqui em Mogi falando num jantar da Dolep. A nossa vida está na mão de Deus. A medicina não é tudo que nós pensamos que seja. Então, essa experiência do Garax, para mim, foi muito interessante. Quando ele esteve aqui, acontecendo também alguns fatos sobrenaturais, mas não é o assunto. Então Jesus declarou, João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Nenhum de nós vai morrer eternamente. Nós vamos estar vivos com Jesus eternamente. E nessa passagem, Jesus está falando com a irmã de Lázaro, a Marta. E Lázaro tinha morrido. E Jesus deixa claro para ela que a morte será vencida por Ele. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Hoje ainda passamos pela dor da perda de um ente querido, mas chegará o dia em que a morte física não existirá mais. Em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. A ressurreição triunfará sobre a morte, e Jesus Cristo é a ressurreição. Como o corpo físico de matéria perecível, finito, vai ressuscitar? Mas lá em 1 Coríntios 15, 43, semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Os descendentes de Adão nascem em corpo natural, mas aqueles que passam pelo novo nascimento, pela recriação do espírito humano, o Espírito Santo vem e recria o nosso espírito, e aqui nós recebemos a vida eterna. E o corpo vai ser glorificado, igual ao corpo que Jesus tem hoje no céu. Quando é que nós vamos receber esse corpo? Na primeira ressurreição, exatamente no momento do arrebatamento da igreja. Primeiro os mortos em Cristo, depois os que forem arrebatados. Amém? Quantos aqui vão ser arrebatados? Glória a Deus.
Ninguém vai querer ficar por aqui, né? Quando o anticristo estiver governando. O segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, traz para os que creem nele a ressurreição e a vida. Nós nascemos de novo, por isso nós recebemos a ressurreição e a vida de Cristo. Amém? E nós vamos decidir, o ser humano tem que decidir nessa existência terrena, onde nós vamos passar a eternidade. Nós damos muito valor à morte física. A morte física é uma passagem. Nós temos que valorizar a vida eterna. Porque se nós escolhermos o certo aqui, cremos em Jesus, nós não vamos ter a morte eterna, nós vamos para a vida eterna, é só uma passagem. E Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ser humano pode enfrentar 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, que é só separação de Deus, ou a morte eterna. Com exceção daqueles que forem arrebatados, todos os demais enfrentarão a morte física. Mas os que morrerem fisicamente, estando separados de Cristo, sem salvação, estão mortos espiritualmente. Ou seja, não há vida eterna em seus espíritos, porque ali está a morte espiritual causada pelo pecado. Esse pecado é a nossa vida. Nós nascemos com essa herança do Adão, que é o pecado. E a nossa vida aqui na terra com Jesus, não existe coluna do meio, porque o pessoal pensa que aqui tem uma prateleira cheia de pecado, corrupção, a vida, vida moral, né? Cada coisa aqui, o homem tendo as suas amantes, tendo o seu direito a roubar onde ele está. Então aqui é a prateleira dos pecados. Aqui está a prateleira de Deus. E o homem pensa que pode ficar aqui no meio. Bom, hoje, só dessa vez eu vou fazer isso. Ele vem nessa prateleira e pega aquilo que é do diabo. Isso não existe. Ou ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo, ou ele é escravo de Deus. Se ele saiu daqui e foi pegar alguma coisa na prateleira de lá, ele já se perdeu, já se transformou em escravo do inimigo. Não tem coluna do meio. Ou nós somos servos de Deus, ou servos do diabo. Então, o salário do pecado é a morte, que é a separação de Deus. E Jesus veio para trazer solução para o pecado. Então, se eu me submeti a Jesus e estou do lado de Deus, eu só estou aqui na prateleira de Deus. Se aquilo que vem de oferta e tentação para mim, e o diabo vem entrar através da mente, eu não vou pegar. Está fora da palavra, não é comigo. Amém? O Senhor nosso Jesus trouxe a oferta irrefutável de vida eterna, que é o dom gratuito de Deus, é um presente. Quem preside a nossa vida? Ou Jesus, ou o diabo. Nós somos servos, e nós é que vamos escolher a prateleira que nós vamos usar. Amém? O recebimento da vida eterna no ato do novo nascimento mata o pecado e introduz a vida eterna em nós. O redimido está morto para o pecado, mas está vivo para Deus. Amém? É esse o tema da próxima mensagem, a vida eterna, não é hoje. Diante de todos nós está a possibilidade de escolher a vida ou a morte espiritual. E nós escolhemos a vida eterna
em Cristo Jesus e vamos passar pela primeira ressurreição. A morte física separa a pessoa que morreu dos vivos, que ainda estão no corpo natural aqui na terra. Não há comunicação entre os que estão aqui e entre os que partiram. Então tem um texto em Lucas 16, 19, 31. Ora, eu vou ler o texto. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias, com grande ostentação. Diga isso, ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui tem alguns fatos sobre Lázaro. Versículo 20, 22. Então Lázaro era um mendigo, cheio de chagas, que os cachorros lambiam. E no versículo 21, ficava à porta do rico, para mendigar as migalhas da mesa deste. Versículo 22, morreu e seu corpo foi sepultado. Sua alma e seu espírito foram levados pelos anjos para o paraíso, seio de Abraão. Agora você imagina que ele estava lá com Abraão e todos os redimidos. Estava em conforto, não sofria tormento, estava entre os salvos, não tinha do que se arrepender, não tinha sede, nem conhecia o que era fogo do inferno. Ele estava aproveitando a eternidade com Deus. Eu fico imaginando o dia que a gente estiver lá em cima, conversar com Abraão, com Paulo, tirar as nossas dúvidas. E o homem rico, vestido de púrpura, vivia suntuosamente todos os dias, da mesma forma que o Lázaro, morreu e foi sepultado. Sua alma foi para o inferno, estava em tormento, e ele conseguia ver e distinguir pessoas. Então ele conseguia ver Abraão, ver o Lázaro. Que tristeza. E ele queria uma gota d'água para refrescar a língua. Então ele tinha memória, inteligência, emoções, sentimentos. Ele queria que seus irmãos se salvassem. Olha que situação.
Então, o perdido não crente em Jesus, quando morre fisicamente, está morto espiritualmente, ele morre eternamente, então ele vai para o lugar do tormento eterno. Na missão terrena, Jesus respondeu a seguinte pergunta em Lucas 13, 23, 30. Nesse texto bíblico, fica claro que para uma pessoa ser salva, tem que entrar pela porta estreita. A porta é estreita porque exige arrependimento de pecado, exige fé em Cristo e somente em Cristo, exige obediência a Deus e a sua palavra e a Bíblia Sagrada, e exige compromisso com o reino de Deus, que é representado pela igreja aqui na terra. Somente a porta estreita permite entrar na casa, isto é, no reino de Deus. Outro dia eu conversava com uma médica que está cuidando de mim, e ela estava vendo os resultados de exame. Falei, doutora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Esse diagnóstico é só o voucher. A passagem não veio ainda. Deus está só mandando avisar que Ele tem um lugarzinho bom para mim no paraíso, e a hora que eu sair daqui, eu vou direto para lá. Então o voucher está aqui, é esse diagnóstico, mas a passagem não. Quem entrou não deve sair para se divertir no mundo que jaz no maligno. Não temos que sair da prateleira de Deus para a prateleira do diabo, porque senão vai ouvir de Deus, o Senhor do reino, quando chegar lá em cima: afastem-se de mim, eu não sei de onde vocês são. O povo de Israel foi chamado à fidelidade para com Deus, e a igreja é chamada à fidelidade com Cristo. Os infiéis ficarão do lado de fora do reino. A igreja é formada por judeus e gentios, que virão do Oriente, Ocidente, do Norte, Sul, glória a Deus, virão de todos os lugares. Em Apocalipse fala isso. Raças, línguas e nações vão estar todos lá em volta do trono, aqueles que creem em Jesus. Você está dentro do reino de Deus, amém? Você faz parte da igreja local, amém? Você serve a Deus? Você come e bebe à mesa do Senhor? Amém. Então nós temos que só continuarmos firmes, determinados, fiéis, constantes, ousados, permanecemos no primeiro amor, para que a gente possa ouvir o que Ele vai dizer. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, ele fala no versículo 9: exporei todos os mentirosos, eu os humilharei diante de ti, confirmarei para eles o meu amor por ti,
Eu te guardarei da perseguição, virei sem demora. Eu te farei coluna no templo do meu Deus. Tu nunca sairás dele, mas sempre terás uma habitação segura. Eu te darei o nome do meu Deus, eu te darei o nome da nova Jerusalém, eu te darei o meu novo nome. Obras, pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Essa vida terrena é só um teste para a nossa fé em Deus e na Bíblia. Somos todo o tempo testados, e no quesito amor a Deus e ao próximo. Meditando no amor ao próximo, o que é essencial? Esmola, alimento básico, roupa usada, calçado. É claro que o amor fraternal envolve isso, mas o maior bem que podemos oferecer aos nossos semelhantes é a salvação em Cristo. Eu li ontem uma frase dizendo assim: amar a Deus, amar ao próximo, servir a todos. Então nós temos que anunciar o Evangelho às pessoas que Deus colocou sob nossa responsabilidade, para que eles não vão para o inferno. É o nosso trabalho tirar aquela fila de pessoas que estão indo para o inferno, trazê-los de volta para os caminhos de Deus. Amém? A morte física não é o fim. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor colocou tudo em nós. O universo está dentro de nós. O teu poder está dentro de nós. O teu amor está dentro de nós. E é com o teu amor que nós podemos amar as pessoas. Pai, faz de nós um teu instrumento, para que nesta cidade, as pessoas que estiverem ao nosso redor, em nosso contato, possam te conhecer através da nossa palavra e do nosso comportamento. Obrigado em nome de Jesus. Que a graça, o amor de Deus, a paz sejam abundantes nas vidas de vocês. Tenham uma semana abençoada, com a vida vivificada, cheia do amor de Deus e da paz do Senhor. Deus abençoe a todos.